Bandeirantes acontece. Saber, entender, compreender, conhecer, descobrir, ouvir. Bandeirantes acontece. Enquanto Gustavo Petro, presidente da Colômbia, Jornalismo Bandeirantes. muito obrigado, viajava pelo mundo, ia para a China, ia ao Vaticano, a situação na Colômbia tornou-se tensa. O que ocorre é que há 23 anos foi feita uma reforma na legislação trabalhista colombiana. Sabemos bem como são essas reformas. Arrancaram direitos, conquistas, alguns elementares, inclusive. E já era o início da implantação de conceitos neoliberais, inclusive nas relações entre capital e trabalho, entre patrões e empregados, entre Estado e sociedade, entre Estado e indivíduo. E na Colômbia, na Argentina, no Brasil e na Argentina, já nos anos 90, né, com Menem e Fernando Henrique, esse processo é desencadeado. Houve um embrião de tudo isso com o Fernando Collor, que ele não ficou muito tempo, né? Mas já no governo Fernando Collor havia esse embrião, assim como Menem fez na Argentina, quando substituiu Raul Alfonsín, e o Fernando Henrique, ele radicalizou, estendeu, ampliou esse processo, particularmente nas privatizações, inclusive da Petrobras. Não pôde privatizar a Petrobras, mas fez uma privatização de subsidiárias da Petrobras, né? Foi abrindo a Petrobras e a própria empresa central para o capital particular, o capital privado. E no caso da legislação trabalhista, era ali um momento de quase delírio dos que defendiam essas ideias neoliberais. Era o auge da vigência no meio acadêmico e em boa parte do meio político do consenso de Washington, das teorias formuladas na escola de Chicago, Milton Friedman e companhia, etc. E houve um grande laboratório que os ultraliberais, inclusive aqueles da escola austríaca, apoiaram o sanguinário Augusto Pinochet, tudo porque ele entregou a gestão da economia chilena a esses caras, enquanto ordenava tortura, perseguições, prisões arbitrárias, assassinatos, desaparecimento de corpos, né? E tinha apoio dessa gente. Era Pinochet o liberal, sanguinário, mas liberal, assassino, mas liberal. Então eles batiam palmas. E no caso das relações de trabalho, essas mudanças passam a ocorrer com mais vigor já neste século. E a Colômbia foi uma das primeiras. Realizou a sua reforma em 2002, portanto há 23 anos. Mas não foi a reforma pronta, acabada, né? Na medida em que a sociedade resiste menos, fica resignada, na medida em que gerações inteiras são formadas ou entram no mercado de trabalho, quase acreditando que o mundo sempre foi assim, só há essa maneira de organização socioeconômica e de relação entre capital e trabalho, eles foram arrancando, então, todo o resto, o parco resto que havia de direitos.
O Gustavo Petro é uma figura com ambiguidades importantes, inclusive do ponto de vista ideológico, não é? Claro, os liberais de Jardim da Infância rapidamente dizem: Petro é um marxista. Não, não é marxista. Não. Talvez até queira ser, talvez até se considere, mas não é. Não basta querer e se considerar. Não é. E faz movimentos pendulares, né? Então, ele adere à Rota da Seda, mas não entra no BRICS porque sabe que isso pode irritar os Estados Unidos. Faz um jogo de duas canoas, como o Brasil tem feito. Como o Brasil fez quando vetou a entrada da Venezuela no BRICS. Fez aquilo para agradar ou pelo menos não desagradar aos Estados Unidos, né? O Petro faz isso. Mas o Petro, por outro lado, ele não fugiu à sua promessa de enfrentar a legislação trabalhista decorrente da reforma inicial feita em 2002. Isso ele não fez. Ele não fugiu. E começou a apresentar propostas. Aí vieram, claro, aqueles que não querem mesmo nenhuma mudança, mas publicamente dizem querer, e disseram para o Petro: presidente Petro, não temos maioria no parlamento. Somos minoria. Não há o que fazer. Não há o que fazer. A oposição é maioria no parlamento. Então, melhor deixar isso para lá. Aí vem uma segunda virtude do Petro. A primeira foi fazer o que havia prometido, de enfrentar essa situação. A segunda foi dizer: esperem, eu não estou aqui pelas mãos do Congresso, eu não estou aqui por direito hereditário, o povo escolheu a nossa chapa, nossa proposta, nosso programa. Eu vou dizer ao povo, então, que aquilo que ele elegeu, aquilo que ele escolheu, está sendo barrado, está esbarrando no parlamento. Então, o povo deve se manifestar, porque, afinal de contas, todos nós aqui estamos pelas mãos do povo, colocados pelas mãos do povo. Ele fez isso uma vez, duas vezes e deu resultado. As coisas avançaram, mas chegou o momento decisivo. E enquanto Petro viajava, o Senado disse não. Mas foi até aí para o Senado. Não, o Senado também é um poder legítimo. Porém, foram 49 votos contra 47. Também aí não haveria problema. Uma vitória pode ser por uma margem estreita, pode ser uma vitória apertada. Mas há uma denúncia feita pelo próprio Petro de que parlamentares não tiveram oportunidade de votar, de registrar o voto. Então ele acusou o Senado de fraudar a votação, encerrando a sessão antes que todos os parlamentares tivessem a oportunidade de registrar o voto. Ora, se o placar estivesse 100-20, não faria diferença. Mas 2 votos de diferença e você encerra a votação? Numa manobra esquisitíssima? Ele falou: isso é fraude. E lá da China, ele
pediu ao povo que faça greve geral, e que saia às ruas, e que se manifeste em defesa da mudança na legislação. O Senado tem o direito de aprovar ou rejeitar uma proposta do governo. É claro que sim. Mas é preciso esclarecer se houve fraude, se parlamentares foram de fato impedidos, na hora da votação, de registrarem seus votos. Quem sabe qual seria o placar final? Porque a sessão termina com 2 votos de diferença. O aperto na votação teria levado o comando do Senado a uma manobra desonesta, que não fere só o regimento, fere princípio elementar de honestidade e fere, claro, o princípio de que um parlamentar, seja representante direto do povo ou representante da província, ele é um representante. Nada mais que isso. Ele deve satisfações ao representado, ao povo, à província, no caso do Brasil, aos estados, no caso da Colômbia, aos departamentos, às províncias. Então, o representante de um departamento, ele não tem um poder monárquico. O presidente não tem, mas ele também não. E nem o conjunto de senadores, e nem o conjunto de deputados. São representantes. Têm mandatos exatamente por isso. Não estão lá por berço, por herança, por direito sanguíneo. Estão lá porque foram escolhidos por aqueles que são representados. Então, a manobra dessa, ela é rasgar o princípio da representação. Eu vou fazer aquilo que convém a quem eu represento. Não, mas você representa quem? Formalmente, o povo. Mas no trabalho como senador, representa quem? Grupos corporativos? Gente que tem muito dinheiro e o dinheiro se transforma em influência sobre o parlamento? Foi isso que aconteceu? Foi convicção ideológica? Foi para cumprir uma exigência de quem de fato manda no Senado? Manda na política colombiana? E essa ideia não é nada de extraordinário, não. Por exemplo, limitar a jornada de trabalho diurna, com pagamento de horas extras para as horas trabalhadas à noite, aos sábados, aos domingos e feriados. Notem, não é nenhuma proposta revolucionária, né? Pagamento de hora extra. Aquilo que chamamos aqui no Brasil de adicional noturno. Se trabalha sábado, domingo ou feriado, tem um adicional. São coisas elementares, né? Mas aí, o que dizem os senadores que votaram não? Porque é lógico, o sujeito não vai lá à tribuna e diz: não, que isso? Eu, na verdade, embora tenha recebido votação popular, senão aqui não estaria, mas eu estou aqui para defender o interesse de um grupo de grandes empresas. E elas não querem essas mudanças, porque isso vai reduzir margem de lucro. O custo da produção aumenta um pouco. Elas não querem. E também não querem retornar ao passado. Entendem que é hora de desmontar ainda mais. Querem uma relação precária, precarizada. Querem alienar de vez o trabalhador da riqueza que ele produz. Não, ele não vai dizer isso.
Ele chega lá e diz: não, eu estou votando contra, porque se a gente colocar na lei que tem de pagar hora extra ou adicional noturno, isso vai fechar postos de trabalho. É sempre a mesma coisa. Isso vai provocar desemprego. É sempre a mesma coisa. E repito, não há nada de revolucionário, com grande impacto de fato na economia colombiana. É apenas dizer: trabalhou à noite, tem um adicional. Trabalhou domingo, tem um adicional. Trabalhou feriado, tem um adicional. Trabalhou mais do que o tempo de trabalho, 8 horas, é o que está no programa, 8 horas por dia. Não tá bom? Não. Então é o seguinte, trabalhou 9, tem uma horinha que é extra. O cálculo é diferente, o valor da hora é diferente. É só isso. Beabá do negócio. Né? Estamos discutindo aquilo que se discutia no século XIX. E tudo que foi conquistado está sendo destruído. No mundo. Com pouquíssimas exceções. No mundo. Estão destruindo as representações desse reconhecimento de que o trabalhador está alienado do que ele produz. O que ele recebe é pela força de trabalho. Ele vai ao mercado e aluga a sua força de trabalho, enquanto ele a tem. E ele recebe pela força de trabalho, mas não pela riqueza que ele produz. Então, esses mecanismos todos, eles são uma espécie de reconhecimento dessa obviedade e uma amenização, um conjunto de amenizações. E agora, as amenizações, as representações desse reconhecimento estão sendo arrancadas. E esse projeto do Petro, ele nem muda isso substancialmente. Mas ele apenas recoloca algumas amenizações. Mas a resposta é essa: não! Eu estou muito preocupado porque as pessoas ficarão desempregadas, estou muito preocupado porque não haverá novas contratações. O que determina as contratações e demissões não é isso. É a necessidade que o mercado impõe, que a relação entre as mercadorias impõe. Determina até o preço dessas mercadorias. Essa relação invisível. Quando Adam Smith fala na mão invisível do mercado, ele não está se referindo a uma entidade sábia e que, portanto, com essa sabedoria inerente à sua substância incorpórea, ela produz a harmonia social. Não é isso. Ele está falando da lógica do processo. E olha que no tempo dele era um processo iniciando-se. Ele não sabia muitas das suas consequências e teria se decepcionado com a sua genialidade, com o seu caráter, teria se decepcionado. O próprio Marx diz isso. Que havia muita ingenuidade, porque era um momento não embrionário, seria um exagero dizer isso, já havia um certo desenvolvimento, mas inicial. As grandes decorrências, os grandes movimentos próprios do sistema capitalista não eram conhecidos ainda. Inclusive, monopólio, o imperialismo, que são decorrências naturais. São movimentos inevitáveis do capital, que tem como objetivo essencial a acumulação. Então, são amenizações que estão nesse projeto do Petro. E aí vem essa conversa. Então, se o Petro, ao mesmo tempo em que ele tem problemas
com o seu ministério. Quase todos os ministros que saíram disseram, há 2, 3 caras ali que fazem algo nefasto dentro do governo, que tem uma influência nefasta sobre o Petro, mas não em relação a projetos de governo, em relação à maneira como a máquina é conduzida. Gente que quer mandar nos outros ministérios, que quer ter um poder como se fosse de um primeiro-ministro. Ele já perdeu 2 ministras da Justiça em pouquíssimo tempo por conta disso. Tem muitos problemas. Tem essa ambiguidade, esse movimento pendular, não sabe exatamente como se situar em relação aos assuntos internacionais, então ele fica tentando pular de um galho para o outro, do outro para um, em todos os assuntos. Da eleição na Venezuela ao BRICS. Ele não consegue firmar uma posição. É ambíguo, né? Tem muito receio de perder investimentos dos Estados Unidos e, ao mesmo tempo, quer atrair investimentos chineses. Aliás, essa semana falaremos desse embate Estados Unidos e China pela América Latina. Mas uma coisa é indiscutível. No que se refere à previdência social e à legislação trabalhista, ele está lutando exatamente como ele disse que lutaria. E no caso da Previdência, por exemplo, o camponês tem direito a uma pensão. Porque não tem. Os grandes fazendeiros colombianos têm um poder histórico, que nunca foi de fato abalado, mesmo com o crescimento do capital português, industrial. A força dos donos de terra é imensa na Colômbia. E é um negócio elementar, né? Se o sujeito que trabalha lá, se ele tem direito a uma pensão quando ele não conseguir trabalhar mais. E agora se esbarrou no judiciário. Está na Corte Constitucional colombiana. É uma dificuldade tremenda, mas vale a pena notar e acompanhar essas coisas, porque é apenas mais uma expressão do que está ocorrendo no mundo, inclusive no Brasil. E a luta, ela retrocedeu aos tempos dos cartistas ingleses. Cartistas, esse nome foi a tradução no português para aqueles que, ali nos embriões dos movimentos sindicais, né, trade unions, etc., eles eram cartas que eles escreviam, iam estabelecendo linhas de interesse comum entre os trabalhadores e também para pressionar as autoridades. E eram reivindicações básicas. Olha, a criança não pode trabalhar 18 horas por dia. 18! E eles nem diziam eu não posso, diziam, olha, criança não pode. Não pode trabalhar 18 horas por dia. As mulheres, elas não podem trabalhar 18 horas por dia. Nós trabalhamos, mas eles não podem, crianças e mulheres não. E aí, na medida em que as coisas avançavam, as conquistas foram alcançando todo mundo no máximo 8 horas, em alguns países 10, em outros 7, não importa. Mas você foi estabelecendo critérios. Né? Não havia nada. E nós estamos retornando a esse estado bárbaro nas relações entre capital e trabalho. A ponto de hora extra e adicional noturno virarem crise institucional e a ponto de o presidente, isso é raríssimo, né? O presidente da República sugerir uma greve geral. Pedir uma greve geral. Para ver se o povo sensibiliza o Senado, meu caro Ronald Gimenez.